Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS. O CDS apresentou 5 questões. Vamos ver quais são as que o Sr. Deputado vai agora apresentar aqui. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Secretárias, Sr. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores, caros deputados, caro público. Na sessão de perguntas à Câmara, realizada em julho passado, salientámos a nossa preocupação com a manifesta proliferação de autocarros turísticos na zona da Sé e Castelo. De facto, a travessia de uma zona histórica por veículos pesados vem contribuir significativamente para o seu desgaste, seja ambiental, seja do espaço público, bem como pelo tráfego gerado proveniente das complicadas manobras e inversões de marcha, a que se junta o quase impossível estacionamento. À data, o Sr. Vereador Manuel Salgado referia como solução o programa de acessos assistidos à Colina do Castelo, com o qual concordamos. E, nomeadamente, num desses acessos, o elevador já existente na Rua dos Fanqueiros e os futuros elevador da Sé e as escadas rolantes a partir da Moraria. Pese embora que esta medida venha a facilitar o percurso e acesso à zona alta da colina, a verdade é que não ouvimos qualquer resposta sobre o que fazer aos transportes pesados e outros veículos turísticos. No mês passado, o Sr. Vereador afirmou numa conferência que a Câmara se encontra a estudar a possibilidade de transformar a Praça do Martim Moniz numa UB de transportes turísticos. Uma UB que acolheria os transportes turísticos, os autocarros provenientes do aeroporto, os tuk-tuks, entre muitos outros veículos. E aqui reside a nossa preocupação. Certamente que conhece e consegue caracterizar a Praça do Martim Moniz. Uma praça em que o trânsito intenso é uma realidade, em que o estacionamento indevido é uma constante, onde o estacionamento tuk-tuks prolifera e em que as filas para o elétrico são intermináveis. Ou seja, o Martim Moniz, que já padece de vários problemas de mobilidade, poderá ainda piorar. Já que a opção pelo Martim Moniz é manter o convite ao tráfego turístico, já intenso, para o centro da cidade, coloco, Sr. Vereador, as seguintes questões. Que locais foram pensados pela Câmara para albergar os veículos turísticos? Estando a ser criado um acesso por elevador do Campo das Cebolas e sendo a Avenida Infante Henrique a primeira circular de Lisboa e assim uma das principais vias de circulação viária, foi pensado um local na sua extensão para esse efeito? Sendo que o espaço físico da Praça Martim Moniz se encontra atualmente saturado, que planificação tem a Câmara pensada para sustentar esta ideia? E tendo necessariamente os veículos turísticos de aceder ou pela Almirante Reis, já fustigada pelo estacionamento indevido, ou pela Rua da Madalena, para a qual se recomenda menos trânsito, que plano de circulação viária e estudo de tráfego tem a Câmara? Depois, mais 2 questões, também dirigidas ao Sr. Vereador Manuel Salgado. A primeira, referente ao bairro do Arco Cego, onde a obra recentemente concluída de repavimentação das faixas de rodagem e de passeios e da melhoria da acessibilidade pedonal, através do nivelamento de passagens de peões, cumpriu o propósito para que foi efetuada, mas trouxe consigo um conjunto de problemas suplementares. O principal tem a ver com o novo circuito de circulação dentro do bairro. Este parece ignorar a existência de 3 estabelecimentos de ensino, sem zonas de largada e tomada de passageiros, o que nas horas de entrada e saída origina um volume elevado de tráfego dentro do bairro. Constata-se também que o esquema de circulação e acesso às escolas obriga a inúmeras voltas dentro do bairro, pior do que antigamente, maximizando o tempo de percurso. Com a alteração e principalmente com a redução do número de entradas e saídas, os percursos que antes demoravam 5 minutos transformaram-se em 15 ou mais, elevando os níveis de ruído e poluição. Constatamos também a dificuldade criada no acesso à zona oposta do bairro. A ausência de sinalética à entrada de alguns arruamentos tem provocado que as viaturas circulem em sentido contrário, não apenas dentro do bairro, mas também nos acessos, como é o caso do acesso à Avenida do México pela Rua Brás Pacheco. A Câmara tem consciência deste problema e já tem uma solução que corrige esta situação? Os lugares de estacionamento diminuíram em número e tamanho. A largura do estacionamento obriga a maioria das viaturas a deixarem o rodado na via de circulação ou em cima do passeio, constituindo, assim, uma infração. Com o estreitamento das faixas de rodagem, os veículos, para efetuarem as curvas, cortam por cima dos passeios que têm o lancil a cota zero. O estacionamento e o estreitamento das vias impedem também a circulação de veículos pesados, quer sejam autocarros escolares, veículos de mudanças, reboques ou carros de bombeiros. A Câmara tem consciência destes problemas e pretende resolvê-los? E porquê a opção de instalar 2.000 pilaretes fixos nos passeios de acesso aos estabelecimentos de ensino? Em caso de incêndio, como poderão atuar os serviços de bombeiros e de emergência? Apesar de estarmos numa zona de circulação 20, uma novidade, essa velocidade é largamente ultrapassada por quem ali circula. Além disso, criar uma zona 20, algo de novo na cidade, sem que a mesma seja acompanhada de informação a moradores e alunos, parece-nos um contrassenso e causa espanto pela inexistência de sinalização horizontal com destaque para as passadeiras. Pretende a Câmara aumentar a informação no local e instalar lombas que acalmem o tráfego? Durante a construção dos passeios, cortaram as raízes das árvores, o que já motivou a queda de 2. Uma delas causou, inclusive, ferimentos numa aluna.
Pretende a Câmara monitorizar o estado de conservação do arvoredo no bairro e garantir a segurança de pessoas e bens? Ainda no que respeita ao espaço público, Sr. Vereador, verifica-se que a Câmara nem sempre cumpre o plano de acessibilidade pedonal no que respeita à eliminação de barreiras nos passeios. Na intervenção efetuada, deparamos com vários arruamentos em que a Câmara manteve os candeeiros no centro dos mesmos, eliminando a possibilidade de passagem de uma cadeira de rodas ou de um carrinho de bebê. Por outro lado, e sendo este bairro maioritariamente residencial, é raro encontrar, na intervenção efetuada, mobiliário de espaço público, nomeadamente bancos e papeleiras, a título de exemplo. Por fim, seria importante que a Câmara disponibilizasse o projeto final, uma vez que o descrito no site da Câmara não coincide com as alterações entretanto executadas. Perante as queixas de moradores e das questões aqui apresentadas, gostaríamos que nos elucidasse sobre esta intervenção. E, por fim, uma terceira questão, penso também que será dirigida ao Sr. Vereador Manuel Salgado e que tem a ver com o Parque das Nações e com a circulação viária. A circulação no Parque das Nações está prejudicada depois da interdição de circular ou atravessar em toda a extensão da zona central da Alameda dos Oceanos. Para se proceder ao atravessamento sul-norte e vice-versa, só existem duas vias que o permitem fazer: a Avenida Dom João II e a Alameda dos Oceanos. Com o encerramento da Alameda dos Oceanos, todo o tráfego ocorre numa só via. A existência de uma entrada do IC2 e Cril, pela rotunda da Expofor, no lado norte, não permite a diminuição do fluxo automóvel. Os moradores também necessitam de se deslocar dentro da freguesia de norte para sul e vice-versa, nomeadamente para colocarem os seus filhos na escola, devido à insuficiência de estabelecimentos de ensino público. E não podemos ignorar que a urbanização foi criada com estacionamentos, quer seja nos apartamentos, e a média existe em 2 estacionamentos por apartamento, escritórios e mesmo em parques públicos. A questão é, portanto, óbvia. Pensa a Câmara reabrir o referido troço central da Alameda à circulação automóvel de sul a norte e vice-versa, e em caso afirmativo, quando? Entretanto, entre este interregno da entrega das perguntas e hoje o nosso debate, parece-nos que ontem foi aberta a Alameda dos Oceanos por causa do Web Summit, mas também gostaríamos que o Sr. Vereador nos elucidasse sobre esta questão e se será só durante o Web Summit ou se a obra estará concluída na Alameda. Por fim, ainda sobre a mobilidade local, levantamos mais 3 problemas. A Rua Ilha dos Amores e a Alameda dos Oceanos, na zona não intervencionada, tem um grave problema de circulação e excesso de velocidade. A abertura de espaços antes previstos à circulação de automóveis, como nas ZAC, as zonas de acesso condicionado, onde só podiam entrar viaturas devidamente autorizadas e que há 2 semanas viu as cancelas serem abertas, ficando o espaço acessível a todos, causando a degradação das zonas de passeio, inclusive calçada artística com a passagem de veículos, em locais que não foram criados para a circulação automóvel. A gestão deste espaço compete à IMEL, mas aparentemente abandonou esse controle. Por último, chamamos a atenção para a necessidade de se rever a temporização dos semáforos da Avenida Dom João II, que permeia quem circula em excesso de velocidade para queimar diversos sinais e penaliza quem cumpre, que assim fica retido em quase todos os semáforos. Considera a Câmara que estes problemas são merecedores da sua atenção e, se sim, como tenciona intervir para os solucionar? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Presidente da Câmara quem responde. Peço para responder o Vereador Manuel Salgado. Sr. Vereador, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, relativamente à primeira questão, o transporte turístico e o acesso à colina de Castelo, aquilo que eu referi e que o Sr. Deputado referiu também, é que está a ser estudada a hipótese de se constituir uma base para os transportes turísticos na zona de Martim Muniz. Neste momento existe uma base, entre aspas, para o transporte turístico junto ao Marquês de Pombal. Portanto, na base do Parque Eduardo VII. E aquilo que eu aí comungo da opinião do Sr. Vereador, que várias pessoas constatam, é que é inconveniente que os veículos pesados continuem a subir até ao castelo, nomeadamente a passar em frente à Sé e em toda a Rua do Limoeiro, com graves prejuízos para a conservação dos próprios monumentos. E, portanto, aquilo que está a ser feito é estudar a possibilidade de organizar em torno do Martim Muniz exatamente uma base para os vários modos de transporte turístico, tendo em conta que do Martim Muniz arrancará a escada rolante nas escadinhas da Saudade, que dará acesso a Marquês de Ponte Clima, e por sua vez também tem uma ramificação através do funicular que dará acesso à Graça,
e com isso e com o conjunto dos outros meios mecânicos e com aquilo que está a ser projetado de melhoria dos pavimentos dos vários arruamentos que convergem no castelo, passar a vedar o acesso dos autocarros de grande dimensão ao castelo e obrigá-los a ficar na base da colina. Como é inconveniente que eles estejam estacionados na Baixa, é inconveniente que eles estejam estacionados no Rossio, é inconveniente que eles estejam estacionados nos restauradores, como hoje sucede. Aquilo que se está a estudar, e insisto que se está a estudar, é a possibilidade de organizar aquela enorme superfície de alcatrão que existe no Martim Moniz para fazer esta base dos transportes turísticos e, com isto, melhorar a qualidade de vida de quem vive na Colina do Castelo, melhorar a qualidade de vida de quem utiliza a Baixa e, portanto, fazer uma concentração dos transportes turísticos naquele ponto. A segunda questão que o Sr. Deputado levanta tem a ver com o bairro Duarte do Cego. Tem havido muitas opiniões contraditórias de moradores do bairro Duarte do Cego. O bairro Duarte do Cego foi previsto ser reabilitado porque estava com os pavimentos em muito mau estado, foi redesenhado como uma zona de convivência, portanto, entre utilização mista dos arruamentos. Os passeios foram rebaixados e deixaram de ter um lancil, o lancil tem cerca de 2 centímetros para ficar tudo de nível, e o que se pretende é, de facto, uma zona de coexistência entre os vários modos de mobilidade. Há várias queixas que têm sido chegadas, mas muitas dessas queixas são contraditórias. Há quem se queixe de que há pilaretes a mais, há quem se queixe que há pilaretes a menos e que as pessoas estacionam em cima dos passeios, há quem se queixe que faltam lombas e há quem diga que não, senhor, que não deve haver lombas, há quem entende que os circuitos são labirínticos, mas há quem se queixe que há altas velocidades porque os circuitos não são suficientemente labirínticos e, portanto, está a ser feito um trabalho com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, com o Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros, para definir o plano de emergência do próprio bairro, porque há arruamentos onde é fácil entrarem os veículos de grande dimensão, os veículos de emergência do Regimento de Sapadores Bombeiros, outros onde não é possível, e portanto esse trabalho está a ser feito no sentido de encontrar a melhor solução para um bairro que se pretende, insisto neste ponto, que seja um bairro de coexistência e que, portanto, em que os problemas não se coloquem como até agora se tem colocado. Relativamente à última questão que levantou, que tem a ver com o Parque das Nações e com a Alameda dos Oceanos, eu gostava de lembrar que a Alameda dos Oceanos foi projetada desde o início como um espaço eminentemente pedonal. Ele esteve muitos anos com circulação automóvel, mas até, portanto, o sentido invertia a meio do percurso para evitar que fosse uma via de atravessamento e para rebater a circulação automóvel para a Avenida Dom João II. Neste momento foi feito um trabalho de instalação de uma pista ciclável e, portanto, com a pista ciclável reduziu-se uma via de cada lado. Esse trabalho está a ser feito em colaboração com a Junta de Freguesia do Parque das Nações e, portanto, eu tomei nota de algumas das questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado e que serão tidas em conta agora para acertos que forem necessários. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador.